Olá pessoal, estamos de volta para a nossa terceira aula do curso de metrologia. Na aula passada, a gente terminou de ver a questão de padronização de unidades e ainda mostrou como era realizada a materialização e a utilização dessas unidades padrão em alguns lugares do mundo, né? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, passando para a etapa dos processos de medição. Para isso, nós vamos acompanhar algumas questões referentes ao ambiente no qual essas medições são realizadas, ou seja, o laboratório de metrologia, e depois vamos passar para a questão dos processos em si. Então vamos dar uma olhada nos nossos tópicos de aula. Inicialmente, vamos relembrar algumas noções importantes de metrologia. É sempre importante relembrar alguns conceitos porque eles vão estar caminhando junto com a gente, agregando ao nosso conhecimento durante todo o curso. Após relembrar essas questões da noção de metrologia, vamos abordar um pouquinho o laboratório de metrologia, ou seja, o ambiente no qual essas medições são realizadas. Então, alguns cuidados, regulamentações que nós devemos implementar no laboratório para que a nossa medida seja a melhor possível, traga os melhores resultados possíveis. Após essa questão abordando as características do laboratório de metrologia, nós vamos passar então para os cuidados e fatores que estão inerentes ao processo de medição. Então, primeiramente, vamos abordar a questão dos erros de medição, mostrando algumas fontes de erro e como elas podem influenciar no resultado da medição. Iremos passar então para a questão do processo de medição em si, que cuidados devemos ter durante a execução de uma medição, e logo após vamos apresentar o resultado de uma medição, ou seja, como é o comportamento de um resultado de medição, que fatores contém o resultado de uma medição. E por fim, para terminar nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os pilares da metrologia, que são conceitos que a gente deve carregar ao longo do curso, porém não só ao longo do nosso curso, né? A gente deve levar esses pilares, a gente vai ver a importância deles, tanto para a nossa vida acadêmica e até na nossa vida profissional como um todo. Então vamos começar a aula de hoje. Então, primeiramente falando sobre algumas noções de metrologia, algumas apresentando pela primeira vez e outras relembrando aqui, pois já vimos em apresentações passadas, nas aulas passadas, então vai ser um pouco de revisão também. Primeiramente, para que serve essa questão da metrologia, né? Quais são as finalidades que a gente tem quando a gente trabalha o estudo dos processos de medição. Então, algumas finalidades do controle desses processos de medição, o controle da evolução, do comportamento dos valores, das grandezas que a gente está avaliando, eles vão ser importantes por diversos fatores. Entre esses fatores estão a seleção dos meios de fabricação e controle. Quando a gente conhece a maneira como essas variáveis, como essas grandezas se comportam, a gente tem mais exatidão, mais clareza na maneira de selecionar os meios mais adequados para a fabricação desse produto final. Outra questão extremamente importante, que a gente vai ter aulas dedicadas só para esse conceito, né, é a questão da calibração e da incerteza de medição. Não tem como a gente pensar em metrologia, no estudo da medição, sem tratar a calibração de instrumentos, de modo que a gente comece a utilizar esses instrumentos da melhor maneira possível, conhecendo as suas características, os seus erros e sabendo interpretá-los. Certeza da medição, que é aquela dúvida gerada em torno do resultado que a gente encontra. Sem certeza de medição também. Outra questão importantíssima é o fato de se poder reter ou rejeitar
produtos fora da norma, né? As indústrias, quando elas fazem as suas linhas de produções, fabricando seus produtos, existe um controle de qualidade onde algumas dessas peças são medidas, né, por amostragem estatística para saber se elas estão seguindo as especificações determinadas no projeto. Então, se elas estiverem fora, se as suas dimensões, as suas medidas estiverem fora do que diz o projeto, então essas peças elas serão rejeitadas e isso vai gerar prejuízos para a empresa, para a indústria. Outra questão são desgastes e regulagens dos verificadores. Os verificadores são os instrumentos que a gente utiliza justamente para fazer, né, a aferição, para fazer essas comparações nas dimensões das peças para saber se elas estão de acordo com as especificações de projeto. Alguns outros conceitos que a gente já tratou um pouquinho, mas vamos relembrar. Então, a medição, né, do que trata isso de maneira resumida, medir é comparar uma dada grandeza com outra da mesma espécie tomada como unidade. Então, a gente vai pegar a grandeza, o mensurando que a gente quer avaliar o valor, comparar esse mensurando com uma outra grandeza da mesma espécie tomada como unidade. O que quer dizer que ela é tomada como unidade? A gente está comparando essa peça que a gente quer avaliar com uma da mesma espécie com a qual a gente considera que ela está nas medidas exatas ou nas medidas padrão, tá certo? E o que seria essa unidade? A unidade nada mais é do que o valor em função da qual outros valores são enunciados, ou seja, é baseado em que a gente vai fazer essas comparações, por meio de qual grandeza a gente vai fazer essas comparações. E a gente conhece muitas unidades que podem ser dadas como exemplo. Aqui no caso nós temos o metro, que é uma unidade de comprimento, nós temos o grau Celsius, que é uma unidade de temperatura, e assim por diante. E o padrão, que é justamente a materialização dessa unidade. Foi o assunto da aula passada. Vamos passar aqui para frente, então. Continuando com a questão das noções de metrologia, a gente precisa prestar atenção em 3 fatores sem os quais a gente consegue fazer um processo de medição de maneira efetiva, de maneira que a gente tenha resultados responsáveis, os melhores resultados possíveis. Que 3 fatores indispensáveis para um processo de medição são esses? Então, o primeiro fator é o método, o segundo fator são os instrumentos de medição e o terceiro fator é o operador que vai executar essa medição. Se um desses 3 fatores falhar ou não existir, a gente vai ter problemas na nossa medição. O resultado da nossa medição ele poderá ser bastante prejudicado. Então vamos ver o que diz cada um desses fatores. Em relação ao método, né, a gente trata da maneira como será realizada essa medição. E a gente tem 2 formas de fazer isso. A primeira é a medição direta e a segunda é a medição indireta ou medição indireta por comparação. Na medição direta, a gente tem uma comparação direta com instrumentos, aparelhos ou máquinas de medir que sejam graduados, né? Então a gente vai pegar a peça, o mensurando que a gente quer avaliar a sua grandeza e vai comparar esse mensurando com instrumentos, aparelhos ou máquinas ou padrões que tenham aquela grandeza conhecida. Então, muitas vezes, né, a maioria das vezes, vamos comparar o nosso mensurando com instrumentos que são graduados, que tem aquela escala desenhada, como a régua, como o paquímetro. Assim a gente pode ter uma comparação direta da dimensão, da grandeza desse mensurando com o valor daquela escala que a gente está utilizando para fazer a comparação. No caso da medição
indireta ou por comparação, a gente faz uma comparação indireta com outra peça de dimensão aproximada. Então, no caso da medição indireta, a gente não está utilizando nenhum instrumento com escala conhecida, com escala graduada, nenhum padrão. A gente está comparando ou mensurando, que a gente quer avaliar a grandeza, com uma outra peça semelhante de dimensão aproximada. Porém, nenhuma das duas tem escala, tem resolução, tem algum padrão de dimensão para a gente avaliar. Só o que a gente consegue fazer é comparar a dimensão das duas, e se eu considero que essa peça aqui está numa dimensão adequada, o meu mensurando, eu concluindo que ele tem dimensões semelhantes, então eu vou concluir através de uma comparação, ou seja, de uma medição indireta, que o meu mensurando, a minha peça, também tem suas dimensões adequadas, né? Partindo para o segundo fator, né, que seriam os instrumentos de medição. Não basta a gente ter o método, ter o conhecimento a respeito dos métodos de medição e selecionar e aplicar o método correto. A gente não vai ter um bom resultado se o instrumento de medição que for utilizado não for mais apropriado para essa situação. Então, sobre o instrumento de medição, a gente tem aqui que a exatidão da medida vai depender da qualidade desses instrumentos, né? São resultados diferentes. A gente pegar um instrumento, por exemplo, de plástico, né? Ou um instrumento mais caro, de melhor qualidade, de aço inoxidável, para fazer uma medição, né? Pense em fazer uma medição utilizando uma régua ou um paquímetro de plástico ou um paquímetro de aço inox, né? A gente vai ter resultados muito mais confiáveis com um instrumento melhor. Outra questão é o instrumento estar aferido e com aproximação que permita avaliar a grandeza com precisão e exatidão exigida. Não basta a gente ter um instrumento bom em mãos também, se ele não estiver nas suas melhores condições de uso. Existem algumas verificações periódicas que se fazem no instrumento para saber se eles estão ainda apropriados para dar o melhor resultado, ou conhecer os erros que estão acompanhando o resultado dessa medição, que são as calibrações que a gente vai ver em aulas mais à frente, né? E dependendo do caso, se o instrumento ainda não estiver dentro das suas melhores condições construtivas, a gente pode fazer uma aferição, que é uma correção nesse instrumento. Então, garantir um instrumento aferido com uma aproximação que permita essa exatidão ou essa precisão nos resultados. E o terceiro fator indispensável para a gente realizar um processo de medição é justamente o operador. Não adianta a gente selecionar o método de medição mais apropriado e ter em mãos um instrumento de melhor qualidade. Se o operador não tiver a habilidade, não tiver o conhecimento, a responsabilidade suficiente para fazer essa medição, mais uma vez teremos o resultado prejudicado. Então o operador ele precisa ter habilidade para fazer essa medição, ele precisa conhecer o instrumento e conhecer a grandeza que ele está avaliando, e precisa também saber interpretar os resultados desse instrumento. É comum a gente ter instrumentos que têm mais de uma escala associada, e o resultado dessa medição é o somatório de todas essas escalas, né, para trazer um resultado bem exato para a gente. Então o operador ele precisa ter conhecimento e saber interpretar esses resultados, até para saber se o resultado que foi medido está coerente ou se é um absurdo, né, se é um ponto fora da curva. Então o operador precisa ter conhecimento suficiente para interpretar isso. Vamos para frente.
Em relação ao laboratório de metrologia, o laboratório de metrologia é o ambiente mais apropriado que os procedimentos de medição sejam realizados. Mas para isso ele precisa também obedecer a algumas exigências, a algumas características. Vamos ver a seguir. Então, normalmente um laboratório de metrologia conceituado, né, ele apresenta uma temperatura ambiente constante. Essa temperatura está numa média de 20 graus Celsius, podendo variar de 1 grau para cima ou para baixo. Esse laboratório também possui um grau higrométrico correto, e é higrométrico, né? O que seria um grau higrométrico? O higrométrico vem de umidade relativa, então está também com a umidade relativa dentro de um valor adequado, que normalmente se trata de 55% de umidade relativa. Outra questão extremamente importante para um laboratório de metrologia é garantir a ausência de vibrações e oscilações. Dependendo do instrumento, se a bancada no qual ele está montado estiver sofrendo vibrações, estiver oscilando muito, essa oscilação vai passar para o resultado do instrumento, né? Então vamos ter muitos erros associados. É necessário que este laboratório tenha espaço suficiente para trabalhar, né, que seja confortável trabalhar, e também que tenha boa iluminação e limpeza, contribuindo o máximo possível para a melhor condições. Algumas normas, né, ou recomendações gerais em relação à medição sugerem que o operador tenha tranquilidade, né, limpeza, ou seja, trabalhe em um ambiente limpo, procure manter o seu ambiente de trabalho limpo, cuidado com os instrumentos que ele está utilizando para desgaste, paciência durante o processo de medição, ou seja, não adianta você fazer o procedimento de medição ou com desatenção, os resultados não vão sair os melhores possíveis. Ter senso de responsabilidade, né? Mais a gente tiver responsabilidade no que está fazendo, mais tende a dar certo esse procedimento. Sensibilidade no uso do instrumento, que muitas vezes são frágeis, e também para avaliar os resultados, as respostas desse instrumento. Conhecer a finalidade da posição medida, utilizar, como já vimos, um instrumento adequado, ter domínio sobre esse instrumento, saber todas as características e todas as resoluções das escalas desse instrumento. Então, aí são as recomendações gerais para um processo de medição. Continuando a questão de laboratório de metrologia, existem algumas recomendações quanto a algumas coisas que a gente precisa evitar dentro do laboratório e no uso do instrumento, e alguns cuidados na sua utilização. Então, o que deve ser evitado? Deve-se evitar choques, quedas, arranhões, oxidação, sujeira. Quanto mais aparecer esse tipo de instrumento, né, muitas vezes ele é um instrumento de contato, ele precisa pegar a peça com um contato íntimo das suas superfícies para que a gente consiga chegar no resultado, por exemplo, do seu comprimento. Se essas superfícies de contato estiverem oxidadas, estiverem deformadas devido a choques, a gente já vai ter influência negativa no resultado. Também deve-se evitar misturar instrumentos, por mais que você tenha instrumentos do mesmo tipo, vários paquímetros, né? Mas não é bom misturar, por exemplo, paquímetros com resoluções diferentes dentro de uma mesma caixa ou de uma mesma gaveta, porque pode causar confusão ao operador. Ele pode estar pensando que está pegando um instrumento de resolução, está pegando um instrumento de outra resolução. Outra coisa para ser evitada são as cargas excessivas no uso do instrumento, né? Ou medir por atrito esse instrumento.
isso também vai influenciar de maneira negativa a questão do desgaste do instrumento. Passando para o próximo item, medir peças cuja temperatura esteja fora da temperatura de referência. Temperatura de referência, vimos alguns slides atrás, que é 20 graus Celsius, variando de 1 grau para mais ou para menos. Se eu for realizar a medição de comprimento, por exemplo, uma peça que esteja muito quente, ela vai estar com certeza dilatada, né? Então, o resultado da minha medição vai estar errado, vai sofrer influência dessa temperatura. A gente precisa realmente aguardar que tanto o instrumento como a peça, ou o nosso mensurando, fique nessa temperatura de referência. Outra coisa que a gente deve evitar, se possível, é medir peças sem importância com instrumentos caros. Às vezes a gente precisa fazer a medição de uma grandeza, peça que não tem muita importância. E às vezes ela tão pouca importância tem que ela não recebe nenhum cuidado adequado, uma limpeza, então muitas vezes essa peça está oxidada. Se você for pegar o seu melhor instrumento, seu instrumento mais caro para realizar essa medição, você pode já trazer prejuízos danificando seu instrumento para ser usado em uma peça que não tem tanta importância, tanta responsabilidade. Então, para esse tipo de mensurando, recomenda-se que você não pegue o seu melhor instrumento. Pegue um adequado, que vale dar uma resposta que é relevante, que é responsável, mas não precisa ser o seu instrumento mais caro. E cuidados, Então, utilizar sempre proteções de madeira, borracha ou feltro nas bancadas, em cima das mesas, para apoiar esses instrumentos, justamente para evitar choques, evitar quedas, e se elas acontecerem, que elas sejam amortecidas, e deixar a peça adquirir a temperatura ambiente antes de tocá-la com o instrumento de medição. Então, só fechando o que a gente viu acima, ressaltando a importância de evitar esses desgastes no instrumento e ressaltando também a importância de se trabalhar com a temperatura adequada. Vamos passar para frente. Agora a gente entra na questão que envolve os processos de medição, desde os fatores que influenciam o seu resultado, passando pela questão do processo e a interpretação do resultado da medição. E a gente começa falando aqui, afirmando inclusive no título, que as medições geram erros. A gente tem que ter bastante consciência disso, a gente tem bastante consciência que por isso que a gente tenha selecionado o método adequado para fazer a medição, por mais que o instrumento que a gente use seja o melhor possível, por mais que o operador tenha conhecimento e responsabilidade na utilização do instrumento e na realização do processo, teremos alguns erros associados ao resultado da medição. E esses erros eles podem vir de diferentes fontes, eles podem estar influenciando de diversas maneiras o processo. Esse esquema que tem aqui nesse slide ajuda a mostrar algumas influências desses erros no processo, tanto no nosso mensurando, como no sistema de medição que está sendo utilizado. E o sistema de medição pode ser ou um instrumento, a régua, a balança, o paquímetro, como um sistema mais complexo, composto por mais de um instrumento, e tudo isso vai influenciar na indicação, ou seja, na resposta que esse instrumento está nos dando. Então, que tipo de fatores de influência a gente tem para gerar esses erros? Então, a gente tem a definição do mensurando, definir de uma forma errônea como a gente quer medir, como a gente precisa avaliar essa peça, os objetivos desse processo de medição.
pode influenciar negativamente o processo. As condições ambientais, a gente já frisou no slide passado, né? Talvez o principal exemplo, o exemplo mais clássico dessas condições ambientais seja justamente a questão da temperatura, se é negativamente ou dilatando ou contraindo, mensurando. Mas não só a temperatura, como umidade, como pressão, como vibrações, podem causar influências negativas. Em relação ao sistema de medição, a gente pode ter imperfeições nesse sistema, né? A gente pode ter alguns problemas inerentes ao sistema de medição, alguns erros associados a ele que vão influenciar no resultado, vão impedir esse instrumento ou esse sistema de dar a melhor resposta possível, e também problemas no procedimento de medição, ou seja, não utilizar o procedimento mais apropriado, passo a passo mais apropriado para executar essas medições. Outro problema que a gente tem também e que muitas vezes aparece é justamente a influência do operador. Por mais que esse operador seja responsável e tenha a capacitação apropriada, tenha o conhecimento do uso do instrumento, né? Se ele executar a medição distraído, com pressa para ir embora, enfim, teremos a possibilidade de novos erros associados ao resultado desse processo. Por isso a gente costuma dizer em metrologia, né, que o resultado de uma medição ele vai ser a indicação, que é a resposta que o instrumento nos dá, o valor que o instrumento nos dá, mais os erros que estão em volta, né, que estão causando influência nesse processo. Vamos para frente. Em relação agora ao processo de medição, a gente reúne, né, alguns parâmetros de influência, alguns a gente viu já no slide passado, monta eles nesse diagrama esquemático que vai resultar justamente no resultado da nossa medição. Esse diagrama que a gente tem aqui, nessa forma como ele se apresenta, para quem já viu estatística vai reconhecer, né, que é o diagrama de Ishikawa, também conhecido por muitas pessoas, muitas literaturas tratam assim como gráfico ou diagrama espinha de peixe. Então esse diagrama ele apresenta causas, né, possíveis causas e o efeito dessas causas. Então, dentre as causas que vão influenciar no resultado da medição, justamente a definição do mensurando, o procedimento para se realizar essa medição, as condições ambientais, o fator do operador, o próprio sistema de medição que está sendo utilizado. Tudo isso vai influenciar positivamente ou negativamente no resultado da medição, causando mais erros ou minimizando os erros, né? Se a gente tem mais erros, a gente tem um resultado com uma incerteza maior, uma dispersão maior do resultado. Precisa, desde já, se preocupar e juntar todo esse conhecimento para quando a gente for realizar algum processo de medição, tentar minimizar a influência desses erros. A gente vai detalhar mais esse assunto em algumas aulas para frente. Vamos passar para o próximo slide. Agora falando especificamente sobre o resultado da medição. Então, o que seria o resultado e como se apresenta o resultado da medição? O resultado é a faixa de valores dentro da qual deve se situar o valor verdadeiro do mensurando, né? A gente tem aqui dentro do ângulo vermelho uma pequena fórmula que traduz o resultado de uma medição. Então, o nosso resultado da medição ele vai ser igual ao resultado base. O resultado base é justamente
a estimativa do valor do mensurando, que acredita-se que mais se aproxime do seu valor verdadeiro, ou seja, é aquele resultado, é aquela resposta que o instrumento nos deu quando a gente utilizou o instrumento para fazer a medição. Na verdade, ele nos dá uma estimativa dessa resposta, uma estimativa desse resultado, mas a gente sabe que só esse resultado base, ele não compreende todo o resultado da medição. Em metrologia, a gente sabe que o resultado da medição é o resultado base, mais ou menos a incerteza dessa medição. A incerteza da medição é justamente o tamanho da faixa, né, simétrica e centrada em torno do resultado base, e delimita justamente a faixa onde se situam as dúvidas associadas à medição. Então, a incerteza da medição nos traz as dúvidas associadas, ou seja, nos apresenta todas as consequências de influência daqueles problemas que a gente viu anteriormente. Quanto maior as influências negativas que a gente tenha no processo de medição, maior vai ser a nossa incerteza de medição. E a gente tem sempre que lembrar também, não só na disciplina de metrologia, como em todas as disciplinas, qualquer resultado vem acompanhado da sua unidade. Se nas outras disciplinas é importante você colocar a unidade, não só o valor, em metrologia é mais importante ainda. Vamos para frente. Aqui a gente tem mais um diagrama esquemático, né, apresentando aquela fórmula do resultado da medição. Então a gente tem o mensurando, a grandeza que está sendo avaliada, a gente tem o sistema de medição, né, o instrumento ou a associação de instrumentações utilizada para fazer a medição da grandeza desse mensurando, e nós temos a indicação que esse instrumento ou que esse sistema de medição nos deu quanto à resposta dessa grandeza. Nós vemos que a indicação desse instrumento, ela recai aqui sobre o resultado base, né? Então, veja que curioso aqui nessa parte da ilustração. O nosso resultado base, ao realizar essa medição, caiu aqui aonde a seta aponta. Mas pode acontecer, né, e em muitos casos é o que ocorre, que o valor verdadeiro dessa grandeza, que é representada pelas iniciais VV, né, e essa bolinha verde, o valor verdadeiro dessa grandeza, ele difere do resultado base que o instrumento de medição nos deu. Isso significa que a indicação do instrumento de medição não bate exatamente esse valor verdadeiro. Por isso que naquelas definições que a gente viu anteriormente, trata como uma estimativa do resultado. E é justamente para isso que a gente precisa associar à resposta, trazer junto do resultado base, a incerteza dessa medição. A incerteza, ela vai estabelecer uma faixa simétrica, né, para menos ou para mais, né? Veja que a seta azul aqui, ela está simétrica em relação ao resultado base, no qual, por mais que o nosso resultado base não tenha acertado em cheio o valor verdadeiro, a incerteza de medição vai nos ajudar a ter uma faixa de valores no qual esse valor verdadeiro está compreendido. Então é muito importante para a gente, a partir de agora, que as nossas respostas, os nossos resultados de medição sejam simplesmente essa estimativa, sejam simplesmente esse resultado base, mas sim o resultado base e mais a incerteza de medição. A gente vai ver que para chegar nessa incerteza, a gente precisa utilizar os conceitos da estatística. Vamos para frente. Então, para fechar aqui
nessa nossa aula, eu apresento os pilares da metrologia. O que são os pilares da metrologia? Esses pilares, eles são entendidos como alguns pontos cruciais que a gente precisa sempre levar em consideração em qualquer prática da metrologia. Quando a gente estiver, seja fazendo algum monitoramento, controlando alguma grandeza ou fazendo uma investigação, em qualquer processo de medição que a gente venha a executar, precisa sempre trabalhar com honestidade. A honestidade diz que a gente está realizando corretamente o procedimento da medição. O resultado obtido nesse procedimento de medição vai ser utilizado conforme ele se apresenta. Obviamente, a associação do resultado base da sua incerteza. Com a honestidade, isso quer dizer que a gente não vai tentar mascarar o resultado desse processo de medição para um benefício do nosso projeto. O outro pilar é o conhecimento. Precisa estudar, a gente precisa de se fundamentar nesses assuntos para ter o maior conhecimento possível para fazer o procedimento de medição. Quanto mais conhecimento a gente tiver a respeito do mensurando, a respeito do sistema de medição que está sendo aplicado, mais a gente consegue minimizar a influência dos erros e o resultado melhor possível. Outro pilar que a gente precisa levar sempre em consideração é o pilar do bom senso. O bom senso diz que na nossa avaliação do resultado da medição, a gente saber se esse é um resultado coerente, se ele realmente está dentro do que se espera do comportamento da grandeza que está sendo avaliada. Muitas vezes a gente pode cometer um erro grosseiro, e anotar um resultado que está muito distante do que aquela faixa de comportamento indica. Então a gente precisa ter o bom senso para analisar esse resultado e saber se realmente é coerente ou se foi um erro que a gente cometeu e, se for o caso, descartar este resultado e fazer uma outra medição, certo? Então a gente precisa, dentro da metrologia, sempre estar trabalhando dentro desses três pilares. Se um desses pilares cair, se um desses pilares quebrar, não vai sustentar o procedimento que está sendo adotado, vai sustentar o resultado da sua medição, certo? Ficamos por aqui com mais uma aula de metrologia. Obrigado.